Livro Esposa pela Graça mediante a Fé, capítulo 3, Estabelecendo prioridades. O que é mais valioso na vida de uma pessoa? Se você tivesse 2 minutos para fugir de um incêndio que levasse tudo o que você possui, o que agarraria para salvar? Hoje, cursos são dados em empresas sobre como administrar o tempo e as responsabilidades. Na igreja também já despertam seminários sobre o tempo, dinheiro e prioridades. Há 2000 anos Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A maioria dos crentes crê, teoricamente, que a coisa mais importante da vida seria a busca dos propósitos de Deus. Mas, infelizmente, nem todo aquele que diz buscar primeiro o reino de Deus tem enfoque correto do que é prioridade. Baseados nesses versículos, um pastor e sua esposa gastaram todo o seu tempo na igreja e em atividades eclesiásticas. Eram batalhadores incansáveis pela causa de Cristo. Atendiam aos mínimos pedidos de membros da igreja. No entanto, ficavam totalmente abalados na fé quando souberam que seu filho de 18 anos foi preso por tráfico de drogas. Este é um caso extremo, mas há muitos outros em que, se os resultados não chegam a crime e prisão, arrasam o fundamento do lar. Muitos são os filhos de pastor que dizem: meus pais nunca se importaram comigo. Não me venha falar da igreja que os roubou de mim. A Bíblia não diz: buscai primeiro as atividades da igreja e sua justiça. As atividades da igreja não são o reino de Deus. Então, o que é esse reino? É a propiciação das proposições, sob as quais estão submissos a história, o tempo e todo o cosmo. Ora, há uma parte desse mundo que não se sujeita a Deus, e em nossa carne somos esta parte. Seguimos outro Senhor. No entanto, no momento em que nos sujeitamos à justiça de Deus, por Ele justificados e dele dependentes, passamos a viver conforme a cidadania de seu reino, como participante desse reino. Temos deveres e privilégios incontáveis. Se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar, as outras coisas não poderão encaixar-se perfeitamente. É como certos brinquedos pedagógicos em que a ordem do encaixe altera muito o produto. Bons resultados existem só quando cada item de nossa vida estiver dentro da perspectiva certa. Em minha lista de prioridades, depois de Deus, meu relacionamento com Deus, não atividades que levam a tiracolo o seu nome. Vem o meu marido. A Bíblia toda enfatiza a importância da família. Os judeus conservaram a fé apesar de séculos de perseguição e extermínio, porque viviam em família. Quando Paulo escreve a Timóteo sobre as qualificações do bispo, diz que governe bem a própria casa, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 4 e 5. Depois de Deus, portanto, a família é primordial. E como o chefe da família é o marido, depois de Deus, é meu marido que merece minha atenção e respeito. Muitas mulheres dizem com orgulho: sou mãe em primeiro lugar. Ou então, fulana é a melhor mulher que conheço, vive pelos filhos. Apesar de toda a exaltação das mães a que nos acostumamos, porque vivemos num país de mariolatria, erraremos redondamente se darmos maior importância à maternidade do que ao casamento. Não se pode ser boa mãe sem ser boa esposa, pois o ambiente em que os filhos serão criados de modo positivo é o de harmonia conjugal. Muitas mães deixaram de atender ao marido em favor dos filhos e hoje não têm nem filho nem marido ao seu lado. Quando nos casamos, prometemos amar, respeitar e obedecer a nosso marido, até que a morte nos separe. Os filhos são tesouros emprestados a nós por 18 anos ou 20 anos. Enquanto esse, até que a morte nos separe, se estende a 25, 30, 40 ou 50 anos. Por isso, na lista de prioridades da mulher do pastor ou de qualquer mulher, depois de Deus, deverá estar o seu cônjuge. Pode-se até pensar que nas minhas prioridades eu não valorize os filhos ou não tenha pensado no fato de que a mãe
mais do que qualquer pessoa, molda as suas vidas. Mas eu não disse que devemos gastar mais tempo com o marido do que com os filhos. Na maioria dos lares, o marido sai de manhã e só chega para o jantar. Mesmo quando a mulher trabalha fora, ainda é socialmente condicionada a considerar que 90% do cuidado dos filhos é de sua responsabilidade. Enquanto o pai, que tem 10% da responsabilidade da criação dos filhos, acha que está fazendo muito. O pai gasta pouco tempo com os filhos, mesmo que os tenha durante toda a infância. Prioridades não se refere a tempo investido, e sim à ordem de importância dos itens. Uma dona de casa que não trabalhe fora talvez gaste umas 8 horas por dia em afazeres domésticos, embora seu plantão seja de 24 horas. Uma mulher que trabalhe fora 8 horas por dia pode ter ajuda de uma doméstica, mas quando chega em casa ainda é quem administra. A maioria de nós se dá por satisfeitíssimo se tiver meia hora diária para leitura bíblica e meditação, apesar de Deus ser o número 1 de nossa lista de importância. Os filhos vêm depois do marido em nossa lista de prioridades, não porque lhes devamos menos tempo ou menos amor, mas porque, para se criar bem os filhos, é necessário um fundamento sólido de amor conjugal. O melhor presente que uma mãe pode oferecer aos filhos é amar o pai dele, seu marido, e o melhor presente que o pai pode dar aos rebentos é amar e prestigiar aquela que os deu à luz. Os filhos vêm antes do trabalho e antes da igreja. Eles não são culpa para deixar de fazer ou não participar da outra, mas são mais importantes do que ambos. Uma excelente dona de casa que mantém tudo em ordem e faz as melhores refeições do mundo falha redondamente se não achar tempo para ouvir os filhos, compartilhar suas alegrias e consolá-los em suas tristezas. Não adianta esmerar-se na casa se o lar não for agradável e acolhedor. Os filhos são herança do Senhor e, como herdade dos talentos, não podem ser enterrados. Devem ser cultivados como plantas valiosas e como joias preciosas, ser objetos de investimentos polidos e prezados. A cada dia que passa, olho meus filhos com mais amor, com maior admiração. São eles uma prova constante da misericórdia de Deus. Tenho 3, cada um com personalidade diferente e com seus defeitos que por vezes provocam irritação. Mas cada um também causa alegria constantes e crescentes. Agora adultos, e nossa filha já nos deu 2 netos maravilhosos. Ainda descobrimos a cada dia mais preciosidades na vida deles. João, em sua 3ª epístola, disse: "Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade." 3 João 1,4. A mãe e o pai cristãos podem dizer o mesmo. Muitas pessoas hoje optam por ter poucos filhos ou por não os ter, porque dizem que o trabalho é maior que a recompensa. E o mundo está tão confuso que dá medo de colocar filhos nele. Mas a mulher cristã pode ter segurança de que, apesar do caos, os filhos ainda são herança do Senhor. Salmo 127:3. Deus nos capacita a criá-los conforme o seu plano. Ele é nosso Pai Celestial e nos chama não mais de servos, mas de filhos e amigos. Somos co-herdeiros com Cristo, os irmãos de Jesus. Nossos filhos nos foram emprestados para que nossas famílias espelhem a família de Deus. É sim pesada a responsabilidade, mas ao mesmo tempo o privilégio torna leve o fardo. Deve a mulher trabalhar fora? Parece-nos uma pergunta arcaica. Que importância tem o trabalho na vida da esposa de pastor? A Bíblia é clara em dizer que a mulher virtuosa não come o pão da preguiça e, como ser humano, foi criada para produzir, cultivar e guardar. Como colaboradora do marido, ela também tem responsabilidade de trabalho e esse trabalho deve estar sujeito às prioridades de sua vida. Deus em primeiro lugar, o cônjuge em segundo, os filhos a seguir e só então o trabalho. Seja esse dentro ou fora de casa.
Já ouvi algumas palestras sobre as mulheres em que é taxativamente declarado que a mulher cristã não deve trabalhar fora e sim se dedicar totalmente ao lar. Deus tem dado à mulher talentos e capacidades que vão além dos limites de sua própria casa. No entanto, não creio que seja bom a mãe de crianças pequenas passar muitas horas fora de casa, deixando o cuidado dos filhos para terceiros, seja este empregados ou parentes chegados e capazes. Os primeiros 6 anos da vida da criança são fundamentais e denotarão toda a sua personalidade. Seria muito difícil a jovem mãe trabalhar fora 6 ou 8 horas diárias e ainda exercer a influência que ela deseja ter sobre os filhos e sobre o seu lar. Influência sim exercerá, mas não a desejada. Se não puder estar junto a maior parte do tempo e não souber exatamente o que se passa com os seus. Eu não sou o que chamam de tipo caseiro. Sinto-me mais realizada dando aula ou diante de um microcomputador escrevendo. Tive de reconhecer, porém, um tanto forçada, que não resolve ensinar os filhos dos outros e deixar os meus próprios sem a minha companhia. Meu trabalho tem de estar sujeito à minha condição de filha de Deus, esposa e mãe. Tive um dia de escolher entre ter uma vida profissional completa, deixando marido e filhos em segundo plano, ou negar-me essa realização, dando lugar primeiro ao mais importante. Não me divorciei totalmente do trabalho, mesmo nos anos de criação de filhos pequenos, mas ele não era o mais importante para mim. Meu trabalho mais gratificante, mais realizador foi participar com Deus de sua obra criadora, criando o meu lar. É em casa, com as pessoas que mais amo, que floresce a minha criatividade. Acrescento ainda que hoje, depois que os filhos cresceram e saíram de casa, continuo investindo no relacionamento com meu marido, mas tenho muito mais tempo para realizar os sonhos da juventude e trabalho muito. Em outro capítulo, examinaremos melhor a importância do trabalho e sua conciliação com a vida no lar. Por ora, quero apenas ressaltar que na escala de prioridades o trabalho e a igreja vêm depois da família. Sim, a igreja também. Para que a igreja esteja no lugar certo em minha vida, é necessário que meu marido, meus filhos e o trabalho estejam antes submissos ao reino de Deus e à sua justiça. O servo de Deus não pode governar bem a igreja se antes não governa bem a própria casa. E para governar a sua casa, tem de desempenhar um trabalho que a sustente. Entendendo que esta ordem não menospreza os últimos itens da lista. Não nos chocamos com a posição deles, pois é uma lista de entendimento, não uma ordem de valores. Cada item é igualmente importante para a vida cristã equilibrada. Entendemos que Deus é incomparavelmente mais importante na vida de uma pessoa, mas se esta se limitar a uma adoração contemplativa de Deus, negligenciando as obras em outras facetas de sua vida, não poderá cumprir o plano que Deus traçou para si. Faz parte do plano de Deus que a família espelhe o relacionamento que Ele quer ter com o indivíduo, que o trabalho demonstre a obra incansável e operante de um Deus que trabalha até agora, e que a igreja seja uma expressão do núcleo familiar. Ao recebermos a Cristo como Salvador, nascemos na família de Deus, tornando-nos seus filhos. João 1,12. A esposa do pastor, adjutora de seu marido, mais que qualquer pessoa, tem que estabelecer e cumprir prioridades conforme a Bíblia, para que tenha uma vida equilibrada e seu marido também possa ter uma perspectiva correta, a fim de que cada membro da igreja aprenda a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12:2. Vendo Jesus, ninguém precisa focalizar nos defeitos da igreja ou do pastor, sua esposa e seus filhos. E aqui terminamos mais um capítulo do livro Esposa pela Graça mediante a Fé. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, comente aqui embaixo o que nós podemos melhorar e vamos para o próximo capítulo. Até a próxima!